Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar os estudos sobre um sólido geométrico chamado de cone. É um sólido que a maioria das pessoas conhecem e hoje vamos ver aí algumas definições, algumas propriedades, tá certo? O cone é o conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, que é a figura que vai formar a base, a um ponto fora do plano que ele está contido. Então, de uma maneira bem grossa assim, eu poderia dizer que um cone é quando você tem uma circunferência, um círculo, e fora dessa circunferência você tem um determinado ponto. Então, quando eu ligar todos os segmentos possíveis desse ponto até a borda da circunferência, a figura que vai se formar é justamente um cone, tá certo? O cone ele também é conhecido como um sólido de revolução. O que seria um sólido de revolução? É quando eu pego um triângulo retângulo e giro ele, dou uma volta de 360 graus em torno do próprio eixo. Então, se eu der uma volta em torno do próprio eixo a partir de um triângulo retângulo, a figura que eu vou formar, o sólido que eu vou formar, é um cone. Os elementos e as classificações de um cone são simples, é fácil de entender. Quando você observa a base, você observa que essa base é composta de uma circunferência, onde essa circunferência vai te dar o raio da base, certo? O ponto de rotação do triângulo retângulo, essa linha que passa aqui no meio, é chamado de eixo, é onde há a rotação do sólido, tá? Esse cone, ele pode ser um cone reto ou um cone oblíquo. Cone reto é aquele que é em pezinho, bonitinho, né? Chapeuzinho de bruxa. E o cone oblíquo é aquele que tem um ângulo oblíquo, é o ângulo de inclinação, tá? A maioria das questões, para não dizer todas, estudam as figuras retas. Então, a gente vai se apegar às figuras desse estilo. Lembrando também, pessoal, que o eixo do cone também pode ser chamado de altura do cone, tá? É a distância que vai do ponto, lá do vértice externo, até o centro da base. Só que aí, quando você observa a altura de um cone, é importante que você saiba identificar e diferenciar a altura da geratriz. Se você pegar um ponto que vai lá do centro, né? Lá do vértice até o centro da base, é a altura. Se você pegar o segmento que vai lá do vértice até a borda da base, é a geratriz, tá certo? É como se você observasse todas as linhas que descem pela lateral do cone, tá bem? Que passa pela superfície, essas linhas vermelhas que passam pela superfície lateral são as geratrizes. Falando de uma maneira bem básica e bem simples, eu tenho aqui o raio da base, eu tenho a altura do cone e eu tenho aqui a geratriz do cone. Geratriz, lembre que é essa linha lateral, tá? Vai ter algumas questões em que, por exemplo, você tem a geratriz e tem o raio. Aí precisa descobrir a altura. Ou tem o raio e a altura, precisa descobrir a geratriz. E como a gente faz essa relação? Bem simples, aplica o teorema de Pitágoras. Aqui você não forma um triângulo retângulo, então você tem hipotenusa, cateto e cateto. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quando eu vejo uma questão de cone, que eu vou desenhar para fazer o cálculo, desculpa, eu gosto de fazer assim, eu desenho uma circunferência, lá no centro eu subo representando a altura, do centro para a borda eu tenho a representação do raio e da borda para o vértice eu tenho a minha geratriz. A maioria das questões de cone, quando eu desenho somente essa estrutura. A base, a altura e a geratriz. Com isso eu consigo desenrolar as questões, tá? É uma dica para vocês. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as áreas e os volumes de um cone. Um cone, pessoal, ele pode ser planificado. Vocês sabem que os sólidos geométricos que a gente estuda, existem aí as suas planificações.
Então, ao observar a planificação de um cone, tem um erro que as pessoas cometem muito, que é achar que essa face lateral, quando é planificada, isso aqui vira um triângulo, retinho aqui, bonitinho, um triângulo. Tá? Não pode ser triângulo. Essa base, ela tem que ser curva, ela tem que acompanhar a curva, é como se fosse uma corda da circunferência, tá? E por que essa base ela tem que ser curva? Porque ela tem que fazer o contorno na circunferência da base. É tão tal que essa medida dessa curva é a mesma medida para se dar uma volta na circunferência, ou seja, 2πr. Esses dois segmentos que formam a outra face lateral é justamente a geratriz, tá certo? E a base é composta pela circunferência que a gente precisa do raio. Então existem aí as seguintes fórmulas que vocês vão utilizar para o cone, que é justamente a área da base, πr ao quadrado. Na hora de calcular a área lateral, você pode aplicar essa fórmula, que é πrg, π vezes o raio vezes a geratriz. Ou você querendo, você pode aplicar uma regrinha de 3, utilizando esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de formação, que eu vou chamá-lo de beta. Tá certo? Você pode aplicar uma regrinha de 3, que é a seguinte. A circunferência total não tem 360 graus? Ó, circunferência total, 360 graus, certo? Equivale à área total de uma circunferência. Onde a área total é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. O ângulo de formação beta, né? É como se a gente chamasse de setor circular. O setor circular referente ao ângulo de x graus, ou beta graus, vai equivaler aqui a x, tá bom? Então, se você aplicar a regrinha de 3, o meio pelos extremos, você vai dizer o seguinte: Edilson, uma circunferência total de 360 graus, para calcular a área toda dela, é πr ao quadrado. Mas eu não quero os 360 graus, eu quero referente a esse ângulo de abertura. Então, a sua área vai ser x. Aplica a regrinha de 3 e você chega nessa fórmula daqui. Π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo de abertura, o ângulo do setor, dividido por 360. São as duas maneiras de encontrar a área lateral. Você aplica a que a questão te informar. Se a questão informar o ângulo, você vem por essa. Se a questão só te informar raio e geratriz, tá? Você vem por essa. A área total é a mesma ideia, a área da base mais a área lateral, tá certo? Então você pode pegar a área da base mais a área lateral. Se você quiser uma formulazinha mais simplificada, é essa daqui. Π vezes o raio, que multiplica o raio mais a geratriz. E o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Algumas pessoas escrevem assim: 1/3 da área da base pela altura. Chega do mesmo jeito. Mas por que 1/3, pessoal? Por que 1/3? Se eu pegar aqui só essas duas figuras, tá? Eu não vou ler ainda não. Se eu pegar um cone e colocá-lo dentro de um cilindro, o volume ocupado por esse cone equivale a 1/3 do volume de um cilindro. Um cilindro que forma ele. Então, se eu pegar aqui um cilindro e fazer as suas divisões, as suas secções, quando eu chegar em um cone, esse volume vai valer a terça parte do volume do cone que forma ele, tá bom? Então, o que acontece? Aqui você tem todas as áreas que podem ser cobradas em diferentes questões, beleza? Eu vou resolver aqui uma questão como exemplo para vocês e vou deixar as outras questões como tarefinha de casa. Primeira questão diz assim: 2 amigos, Antônio e José, foram tomar chopp num lugar onde existem 2 tipos diferentes de copo, conforme a figura abaixo. Antônio escolheu o copo cônico, José escolheu o copo cilíndrico e cada um tomou 10 copos de chopp. Se você considerar π como 3,14, a gente pode afirmar que... Vamos lá, eu tenho aqui duas questões. Deixa eu só separar isso aqui. Eu tenho aqui a primeira questão, onde eu tenho um copo no formato de cilindro para Antônio e um copo no formato de cone para José. Ô Edilson, eu posso aplicar para Antônio
o formato do cone, só que do jeitinho que eu estou acostumado, em pezinho? Claro que pode. Fica à vontade aí, tá? Então eu tenho o raio da base, que aqui, ó, está sendo informado que é 3. E aqui eu tenho a altura do cone, que é 15. Pessoal, por que eu estou afirmando que isso aqui é a altura e não a geratriz? Porque você está vendo que está em pezinho, é um ângulo de 90 graus, é perpendicular, tá? Se fosse a geratriz, seria esse segmento aqui que está inclinado. Mas o valor 15 está sendo bem explícito que não é esse segmento, é a altura que é 15, tá? Então a altura do copo de Antônio é 15. E se eu for observar José, eu tenho um cilindro. Eita Deus, como teus desenhos são feios. Eu sei, pessoal. Mas o objetivo é que você entenda somente onde fica cada valor, tá? E se eu for observar o copo de José, eu tenho um raio de 2 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Então agora eu vou estudar os volumes desses dois camaradas, tá? Querem começar por onde? Querem começar pelo cilindro, que é a figura principal, a figura anterior, na verdade, né? O sólido anterior que a gente aprendeu, ou querem começar pelo cone, que é o sólido de hoje? Tanto faz, né? Vamos começar pelo cilindro, que é o sólido anterior. Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Como é que eu calculo a área da base de um cilindro? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume vai ser 3,14, que a questão disse, vezes 2 ao quadrado, que é a medida do raio, vezes 10, tá certo? Então, esse volume, ele vai dar 3,14 vezes 4 vezes 10. Vai ser 125,6 centímetros cúbicos. Ah, mas José tomou 10 copos vezes 10 copos. Então, o volume que José tomou foi de 1.256, preste atenção, Edilson, 1.256 centímetros cúbicos. Ah, então agora eu vou calcular o de Antônio. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou área da base vezes a altura dividido por 3. Escolha aí como você faz. Esse volume vai ser 1/3 de π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Tá? Lembrando que aqui 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então eu posso cortar um 3 de cima com um 3 de baixo. Tá? É só uma técnica matemática. Então é só fazer 3,14 vezes 3 vezes 15. Isso vai dar 141,3 centímetros cúbicos. Ah, mas esse camarada aqui também tomou 10 copos. Então, ele vai estar tomando 1.413 centímetros cúbicos. Aqui você tem quanto Antônio tomou, quanto José tomou. Edilson, eu tô lembrando que tu me falou já a seguinte situação. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, 1 ml. Essa relação é importante você ter, tá? Então, se você sabe essas relações de capacidade, implica dizer que Antônio consumiu 1.413 ml. E José consumiu uma capacidade de 1.256 ml. E você sabe que 1.000 ml equivale a 1 litro, né? Então, é só você dividir por 1.000. A capacidade é de 1,413 litros. Foi o que Antônio tomou. E a capacidade é de 1,256
litros. Então, o que é que eu posso concluir? Que Antônio tomou quase 1,5 litro, né? Quase 1,5 litro. E José tomou 1 litro e uma besteirinha, e 256 ml. Logo, esses dois camaradas aqui tomaram juntos mais de 2 litros. E essa é a resposta da letra D. Tá bom? Porque ele diz o seguinte: Antônio tomou mais de 2 litros de chopp. Antônio não tomou mais de 2 litros. Antônio tomou 1,4 litro. Antônio e José tomaram quantidades iguais de chopp. Tá vendo que não, ó. Esse aqui bebeu mais um pouquinho do que esse. Antônio tomou meio litro de chopp a mais que José. Não chegou a ser meio litro de chopp, tá? É 200 e uma besteirinha ml. E Antônio e José juntos tomaram mais de 2 litros de chopp. Então, sim, os dois juntos tomaram mais de 2 litros e a resposta é a letra D. Tá certo, pessoal? Então, esse encontro de hoje eu encerro com a apresentação desse sólidozinho que é bem importante dentro dos cálculos, né? A prova do Enem gosta de cobrar algumas questões de cilindro, a prova do SSA gosta de cobrar algumas questões de cilindro. Então eu deixo aí como atividadezinha de casa, mais algumas questões para vocês fazerem que eu corrijo na próxima aula, no próximo encontro. Então eu vou deixar aí para vocês a questão 2, 3 e 4, tá bom? Próximo encontro eu corrijo a questão 2, 3 e 4. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!